Ô, professora, não tá aparecendo sua câmera. É porque tá aparecendo o emblema da escola aqui, ó. Só um minutinho. É porque eu tô admitindo o pessoal aqui. Professora, qual vai ser a próxima aula? A aula de agora é aula de história. A próxima vai ser a última de inglês. Vai ter de inglês, a próxima é de inglês. A última aula de vocês hoje é em inglês. A Camila. Professora, eu tô doida pra conhecer. Ah, é. Professora, A Camila sabe não deu aula para você ainda não, né? ô, professora, você sabe responder se o ID e a senha de inglês antigo é igual o de agora? Eu creio que sim, meu amor. Eu creio que sim. Eu acho que é o mesmo. Eu posso até confirmar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Professora! Luísa. Ei, professora! Vou desligar, não posso. 4h30. Ah, meu Deus. Nossa, só tem 15 pessoas. E colocar a data de hoje, tá? Não, é a última. Qual professor que tá aí agora? Conhece que é na última aula ou não? Não sei. Não, a última vai ser a próxima, que vai ser de inglês. Tá ativado. Ô, professor. Foi 4. Já vai ser Professor. Hoje vai ser 5 aulas, a última vai ser de inglês. Oi, Lia. Oi, professora. Eu mandei uma mensagem aqui para ver se eu consigo essa resposta do inglês e já falo com vocês. Tá bom? Se eu conseguir, já informo aqui na aula mesmo. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, que é o mesmo. Mas eu vou confirmar com a Tânia aqui. Ela vai me dar a resposta. Ô, Eu... professora, com você. Ah, o que tem? O que tem? Qual que é a pergunta? Tá bastante para poder dar resposta. Um e-mail. Aí tem, né? E-mail ela dá. Professora. Oi, diga, minha amor. Oi, Nick. Qual é aquela aula da história? Qual é aquela aula que você falou? Lá. Qual é a aula da história? Aquele negócio que chamou as pessoas para ler. Qual foi a Aula da história. Não é da história, é aquela que você chamou do pé grande lá. Aquela história Português. português. Ele tá falando de português. Pequeno polegar. Gente, aqui, ó, a Tânia me respondeu que ela já enviou para os pais para entrar no link e clicar no link da Camila, tá? Então, ela disse que já enviou para os pais. E é só clicar no link da Camila, ok? Que a Então, o professora... ID é diferente. No de educação física, professora. Não, meu amor, aula de inglês, que é depois da minha agora. Não vou fazer. São 4 aulas de tem mais. Não É a vou última fazer. aula em inglês com a Camila, agora é aula de... Já foi enviado aí o link. Tá lá no nome da Camila que vocês vão entrar no link dela. Então vamos lá? Podemos começar?
Vamos ver aqui. Tananã, tananã. Vou compartilhar minha tela. Ok, chegamos. Aula de história. A aula de hoje é a número 5 de história, tá? Aula número 5 de história. Caderno de história aí. Não vai ter nada para registrar, gente. Pode ficar tranquilo que a aula hoje é para prestar atenção, ok? Preocupa não. Aula 5 de história. Nós vamos continuar a falar do que a gente iniciou na aula 4, que foi a aula de ontem, que a gente estava falando sobre trabalho, não foi? Falamos sobre o tipo de trabalho, né? Falamos sobre o trabalho remunerado, que a pessoa trabalha para ganhar o dinheiro, para sobreviver, para poder comprar comida, sapato, essas coisas, não foi? Então, foi o nosso assunto da última aula. Davi Candelori, você levantou a mão, pode falar. Ô, professora. Professora? Oi? Pode falar. Você já deu essa aula de matemática que eu não me lembro? Que matemática, meu amor? Eu tô dando aula de história. Não, a Flávia deu essa aula e você já deu essa aula também do relógio. Não, meu bem, essa imagem aqui não tem nada a ver, não. A imagem é a mesma, mas a aula é outra, tá? Você tem boa observação. Essa imagem aqui não tem nada a ver com a aula, não, tá bom? É porque é a mesma imagem da última aula, ok? Vamos lá, vamos começar. Pronto. Então, continuando aqui, nós vamos começar a falar por profissões do passado. Ah, será que todas as profissões já existiam? Será que no passado tem alguma profissão que hoje não existe mais? É isso que a gente vai ver. Porque tem algumas profissões, gente, que ao longo do tempo, principalmente aquelas que tiveram influência da tecnologia, tá? Elas modificaram muito. Modificou os aparelhos, modificou a forma de trabalho. Então, algumas coisas que eram usadas antigamente, hoje já não se usa mais. Com a chegada do computador, que foi uma evolução tecnológica, né, importante, com a internet e tudo mais, muita coisa modificou. Aqui nessa foto, nós estamos vendo uma moça que trabalhava, por exemplo, como datilógrafa. Ela ficava nessa máquina, que é a máquina de datilografia, para escrever documentos, né? É como se fosse, para vocês entenderem, quando a gente imprime hoje no Word, né? Lá no computador a gente tem um editor de texto que chama Word. A gente não digita e depois imprime o texto? Pois é. Só que naquela época não podia pôr desenho, nada disso. Era só texto. Então, ele era digitado, né? No caso, ali eram teclas, né? Por isso que chamava datilografia. Era a profissão de datilógrafa, né? Essa profissão, gente, deixou de existir. Por quê? Com a evolução da tecnologia, não precisou mais dessa máquina. Ela foi superada pelo computador. Então, hoje, a gente tem o digitador, que é aquela pessoa que trabalha com o computador digitando, né? Textos, cartas, tudo que é necessário. Então, mudou, né? Totalmente de uma época para outra. Então, as necessidades da população, tudo foi modificando, né? A população foi crescendo, tendo mais pessoas morando na cidade. Tudo foi modificando o número de casas, de escolas. Então, foi modificando. E com essa modificação, influenciou na profissão também. Antigamente, por exemplo, não existia geladeira.
Então, o leite, ele era retirado todo dia, né? Fazia a ordenha da vaquinha lá. E tinha o leiteiro, que era aquela pessoa que passava na porta de casa em casa vendendo leite, né? Porque o leite, se você comprava ele fresco todo dia, não existia o leite em saquinho, não existia leite para comprar, para guardar na geladeira, tá? Porque não tinha geladeira, não tinha como manter ele resfriado. Então, o leite ficava guardado lá na barriguinha da vaca, lá né, na vaquinha que ele ficava guardado. Todo dia tirava o leiteiro punha numas latas, tá? E levava e vendia os litros de porta em porta, né? Nas casas. Então, uma família maior comprava 2 litros, uma família menor comprava 1 litro, né? Hoje isso não existe mais. Hoje modificou para o leite de saquinho, que não é a época que vocês pegaram muito, que era um saquinho plástico, que ele durava 2 dias na geladeira. E agora vocês já pegaram mais uma evolução, que é o leite de caixinha, né? É o leite longa-vida. Por que ele chama longa-vida? Porque ele dura muito. A gente vai lá e compra uma caixa de leite e guarda na nossa casa até durante 1 mês. E ele não estraga, né? É um leite longa-vida, é um leite que é pasteurizado, tratado na indústria, e aí ele é colocado dentro de uma caixinha própria, né? E ali ele fica armazenado durante um tempo. A validade dele é muito maior, né? A gente pode conservar fora ou dentro da geladeira. Aliás, toda vez que abre tem que ir para a geladeira, mas antes de abrir, a gente pode conservar ele até fora da geladeira, como a gente vê no supermercado, caixas e caixas de leite para vender, não é mesmo? Olha só que diferente, né? Então, tudo isso modificou. Se a gente for olhar pelas fontes históricas, isso é, fotos, reportagens, noticiários antigos, a gente vai ver que muitos objetos e textos e imagens trazem informações de como que era o trabalho antigamente. Era totalmente diferente dos dias de hoje, né? Principalmente pela tecnologia. A tecnologia fez uma revolução na maneira de trabalhar das pessoas. Aqui tem algumas fotos que eu gostaria de mostrar para vocês. Por exemplo, essa profissão aqui, por exemplo, deixou de existir. É a telefonista, tá? A telefonista dessa época aqui era o seguinte: não existia telefone em todas as casas. Existia um local, uma central de comunicação. Então, às vezes, a pessoa ia até lá e pedia para ela fazer o contato que era necessário. Nem todo mundo tinha telefone em casa, não. Era raro uma pessoa ter telefone em casa. E assim mesmo, quando a pessoa tinha o telefone na casa dela, sabe como é que funcionava? Ela ligava, a telefonista atendia e falava assim: ó, eu quero falar na casa de fulano. Aí a telefonista ligava para o fulano conversar com você. Você não podia simplesmente pegar o telefone e ligar direto para a pessoa que você queria, não. Não existia isso, tá? Então, isso modificou ao longo do tempo, porque hoje nós temos o celular, né? Cada um tem o seu telefone individualmente e você liga até para um outro país, né? Na hora que você quiser. E em poucos minutos, segundos, você já está falando com outro país. Então, muito interessante isso aí. E aí, essa profissão deixou de existir, né? Aqui o leiteiro, como eu contei para vocês, ó, que passava com as latas vendendo leite. Aqui, ó, era a pessoa que dava manutenção nos postos de luz. Não existia uma luz elétrica, era a base de querosene. Então, tinha que ficar vigiando, porque quando o querosene acabava, a luz apagava. Então, essa pessoa ficava ali, ó, vigiando e repondo, né, o querosene para a rua não ficar iluminada, para a rua não ficar escura, certo? Então, é muito interessante isso também. Era uma época, gente, totalmente diferente da nossa de hoje, entendeu? Era uma época muito, muito diferente,
né? As coisas eram diferentes, porque também o número de pessoas era muito menor, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui. No passado, em muitas cidades, as ruas eram calçadas ou cobertas por pedras. Não existia asfalto, não. Era pedra. Aqui em Minas, nós ainda temos muitas ruas de pedra em alguns lugares, nos bairros mais antigos, tá? E no interior, na região das cidades históricas, igual Mariana, Diamantina, Ouro Preto, que são essas cidades aqui ao redor, as ruas são de pedra, né? Porque antigamente não tinha o asfalto, era feito de pedra. Então tinha uma profissão chamada calceteiro. O calceteiro é que fazia as calçadas, né? Ele colocava as pedras, né? Montava as pedras no chão para fazer a calçada. Isso deixou de existir, porque com a chegada do asfalto, o asfalto ele é mais prático e mais barato. E outra, ele dá mais conforto para andar, para transitar. Então, todo mundo começou a usar asfalto. Essa profissão, então, da pessoa que trabalhava com as pedras deixou de existir, ok? Luca, você levantou a mão, pois não? Professor, sabe naquele negócio da vaga que você falou? É que era que agora é de caixa. Sabe quando você abre o leite lá na ponta que tá mostrando? Aí você deixa aberto, na geladeira, tipo, se você deixar a madrugada inteira até dá. Aí se você deixar fora da geladeira, você sabe que ele azeda? Ele azeda, foi o que eu falei. Depois de aberto, tem que pôr na geladeira, senão ele estraga. Ele só fica bom se deixar a caixinha lacrada, fechada, não é mesmo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Me parece... Nicolas, você tinha solicitado para entrar na minha aula. Você quer falar alguma coisa, amor? Não vamos sim. Ah, então tá bom. Alexia, pode falar, amor. Oi, Alexia. Eu já fui lá em Ouro Preto. Já, né? Você viu que as ruas lá todas são de pedras? É tudo de pedra. Elas são de pedras, porque é uma cidade muito antiga, né? Então, as ruas são de pedras, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém para a gente continuar a nossa aula aqui. Elias pediu para falar também. Pois não, seu Elias? Você sabia que eu já atravessei essa rua aí? A rua de pedra. Ela é ruim de andar, né? Porque ela não é tão legal quanto o asfalto. Professora, eu vou te contar uma verdade. Não sei se você já foi lá em Ouro Preto, só que pra mim, essas pedras aí fazem escorregar um pouco. Faz mesmo, você tem razão, viu, Elias? Eu mesma não gosto, não. Eu também. Eu não gosto, não, porque elas são muito perigosas pra gente escorregar, não é? Realmente, você tem razão em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Arthur Henrique. Ô, professora, antes da Covid, eu fui em um clube que tinha um chão todo de pedra. Um lugar que tinha o chão de pedra? Então, lá provavelmente é antigo, né? Porque hoje é tudo asfalto. Um clube que eu fazia pesca. Ah, sim, calçamento de pedra, isso mesmo. Vamos lá, João Pedro, quer falar? Professora, Diga. eu passo mostrando a imagem para ir para minha roça. Sim, para o interior, né? Você passa numa estrada de pedra. Legal, isso mesmo.
Vamos continuar aqui. Caio levantou a mão. Diga, Caio. Eu posso ir no banheiro? Não precisa nem pedir, Caio. Quando sentir vontade no banheiro, eu já combinei. Pode ir, ok? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos continuar a aula. Daqui a pouquinho eu volto de novo e a gente conversa mais, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar a aula aqui. No passado, né? Isso eu já tinha passado para vocês, que é a Rua de Pedra. Vamos caminhar. No passado, a produção artesanal. Gente, quando a gente fala artesanal, artesanato, né? Ela é uma profissão que a pessoa trabalha com as mãos, né? Não é nada industrial, feito em fábrica e tudo. É um trabalho manual, artesanal, feito diretamente pela pessoa. Era a maneira mais comum de confeccionar os utensílios antigamente. Então, os móveis, ferramenta, roupa, utensílios domésticos, eram feitos de forma artesanal. Não existia propriamente fábrica, indústria disso. E a pessoa que fazia isso, o artesão, ele era o produtor que passava por todas as etapas, desde pegar a matéria-prima, que eu acabei de explicar para vocês o que é, né? Que é o produto lá que ele vai trabalhar, o material que ele vai trabalhar. Ele vai fazendo todas as etapas do processo, que é fazer, moldar, cortar, arrumar e tudo, até vender, ele que comercializa, né? Então, ele começa do início ao fim da produção, é só uma pessoa que trabalha. Já atualmente, isso mudou totalmente. Por quê? Porque atualmente, na produção industrial, surgiu as máquinas. Olha a tecnologia aí. Com as máquinas mais modernas, né? Ela substituiu a mão de obra de muitas pessoas, né? A mão de obra de pessoas que trabalhavam com a confecção desses produtos. Então, foi substituído por máquinas, e essas máquinas agora precisavam de pessoas que sabiam trabalhar com a máquina. Então, surgiu profissões novas, né? De pessoas que iam trabalhar com essas máquinas, que iam controlar a máquina. E aí a fabricação ficou maior, podia-se fazer maior quantidade dos objetos, porque com a máquina trabalhava-se mais rápido, né? Uma qualidade também diferente, porque o artesão, quando ele faz um de cada vez, nunca sai idêntico, né? A máquina tem essa possibilidade de sair lá 10, 20, 30 pares de tênis, todos idênticos. Camisetas, 20, 30, 200 camisetas iguaizinhas, porque elas são cortadas juntas, costuradas, todas feitas pela máquina. Então, a precisão, né? O nível de qualidade de sair certinho é muito maior com a máquina. Então, surgiu profissões novas, né? E o artesão deixou de dominar esse mercado, deixou de vender tanta mão de obra, né? Porque a fábrica chegou com essas modernidades todas e ganhou preço, que com a fábrica ficava mais barato. E aí os produtos ficavam mais baratos fabricados na fábrica do que os artesanais, porque os artesanais eram muito mais trabalhosos, né? Dava muito mais trabalho para fazer. Então, o que acontece? Esse produto da indústria ficou mais barato, criou uma concorrência onde o artesão já não vendia tanta coisa mais. Mas, hoje em dia, a gente tem um outro tipo de valorização do artesão, que é o trabalho artesanal voltado à nossa cultura, à preservação da nossa cultura. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos a Feira Hippie, que é a feira de artesanato, né? São produtos feitos à mão, na sua maioria, né? Antigamente era só produto feito à mão. Hoje, na Feira Hippie, já tem produtos que não são feitos à mão, não, que são industriais, tá? Mas a maioria, a ideia principal da feira, né, aqui em Belo Horizonte, era influenciar nesse artesanato, incentivar as pessoas, né,
a mostrar o seu trabalho, o trabalho que era feito pelas suas mãos, né? Então, você vê lá colchas, né? Sapato de couro, bolsas de couro, a gente vê roupa, né? Utensílios mesmo para casa, enfeites, coisas de criança, brinquedos de madeira, né? A gente vê lá na Feira Hippie. Por quê? Porque são brinquedos feitos de forma artesanal, feito pelas próprias mãos, né? E a ideia é manter essa tradição, né? Não perder essa tradição. E muitas famílias precisam desse trabalho, desse dinheiro para se sustentar, para sustentar a família, a casa, comprar comida, pagar aluguel, água, luz, né? A pessoa, às vezes, o que ela sabe fazer é apenas um trabalho artesanal. Então, ela começa a trabalhar e vender os seus produtos por sobrevivência. Também é um tipo de trabalho que hoje não é muito grande por causa das indústrias, mas ele existe, principalmente aqui em Minas Gerais. É um dos lugares que tem muito artesanato, muito trabalho artesanal. Inclusive, temos aí a Feira Hippie, que incentiva muito isso aí pra gente, ok? Então, vamos lá. Será que o trabalho, ele influencia o meio ambiente? Gente, com certeza. Quando eu falei do meio ambiente, que eu ainda falei que o mundo pede socorro, né? Porque eu falei da água, né? Falei lá de desmatamento, poluição, né? É o impacto, né? É o que o ambiente sente, né? Com a influência do homem. O homem, no dia a dia com o seu trabalho, ele, querendo ou não, ele vai influenciar o meio ambiente, tá? Seja para realizar o trabalho dele, ou seja uma consequência do trabalho dele. Isso é, o trabalho dele vai provocar algo que vai fazer diferença no meio ambiente. Então, a gente chama isso de impacto ambiental, tá? São as alterações do meio ambiente causadas por atividades humanas, né? O grande crescimento da agricultura, pecuária, extrativismo causou muitos problemas ambientais. O que acontece, gente? Nem todo mundo tem a noção dessa questão do meio ambiente. E aí, olha só, aqui nessa imagem mesmo, nós podemos ver. Olha só, aqui tudo verdinho, tá vendo? Tá vendo esse pedação aqui, ó, de terra vermelha? Provavelmente era verdinho igual esse aqui. Mas aí o agricultor, para limpar a terra para poder plantar, ele derruba essas árvores e faz uma queimada. Aí depois que ele faz a queimada, ele arruma esse solo para ele plantar. Às vezes ele vai plantar algo que provavelmente, né, ele vai plantar algo para vender e ganhar dinheiro. Então, existe hoje alguns projetos que a pessoa faz o plantio, mas ao mesmo tempo ela trabalha com o reflorestamento, isso é, plantando novas árvores. Mas infelizmente não é todo mundo. E aí cria um impacto aqui, ó, cria um prejuízo nessa natureza, né? A indústria, ela produz lá o produto dela e a água poluída das máquinas às vezes cai no rio. Pronto, o rio está contaminado. Teve um impacto no meio ambiente, aquela água não está própria mais para os peixes nadarem, para as pessoas poderem usarem. Por quê? Porque aquela água está contaminada, né? Está suja, está com problema. Então, resultado, nós não podemos usar aquela água mais. E com isso, gente, com esses impactos, a gente teve diretamente um impacto também nos animais. Porque o animal que vive aqui na região onde foi devastada, ele tem que sair de lá para procurar outro lugar para viver. Ou então, às vezes, ele não consegue nem sobreviver naquele lugar, porque não tem comida, né? Não tem como ele sobreviver ali naquele espaço, ok? Então, tem esse impacto, né, do solo, né, a destruição do solo, como eu falei, porque põe o fogo, né, a queimada, né? E os animais que ali vivem no local, que às vezes são obrigados a sair, ó, correndo, ir para um outro lugar que ele nem gosta, mas ele tem que sobreviver, né? Continuando.
Meio ambiente. Meio ambiente não é só lá, né? Na mata, na floresta. Nosso meio ambiente, ele é todo. Então, aqui eu estou mostrando uma situação urbana, né? Estou mostrando aqui uma rua, tá vendo? Essa rua aqui, ó, ela tem um pequeno córrego que passa na cidade. Olha como é que ele tá todo sujo, gente. Olha como é que o pessoal joga lixo no lugar errado, tá vendo? E isso, gente, causa uma poluição enorme. Essa poluição gera sérios problemas, não só na água, mas em todo o meio ambiente. Essa sujeira toda pode acumular bichos, ratos, baratas, que vão perturbar as residências, as casas das pessoas, né? As lojas, né? Não é muito legal. O comércio da região todo, né? Fica comprometido. Substâncias, igual eu falei que a indústria libera substância, né? Poluente, que polui a água, também vai influenciar se é um caso de passar numa região urbana, né? Numa cidade. Então, a gente tem que ver que tudo isso, né? Quando a gente trabalha lá, vamos preservar o meio ambiente, gente, é isso que a gente fala. Cuidar do lugar onde a gente mora, não espalhar lixo, não destruir a natureza, né? A água, como eu falei, que é importantíssima, né? Ela é muito utilizada por todos nós, ela pode acabar. Então, se a gente desperdiçar água, se a gente não manter a água limpa, não usar de forma direitinho, quem vai ser prejudicado? Todo mundo, todos nós seres vivos, porque nós precisamos da água para sobreviver. Então, a gente tem que ter um cuidado com o meio ambiente. Se eu trabalho com alguma coisa que está relacionada ao meio ambiente, eu tenho que estar atenta para não prejudicar esse meio ambiente, ok? E aqui eu tenho, ainda falando, né, do meio ambiente, nas cidades, os ruídos de buzina, né? Gente, existe uma poluição que chama poluição sonora. É a poluição, ó, do barulho, né? Buzina, motor, máquina fazendo barulho, som muito alto. Essa é uma poluição sonora. Ela também prejudica o meio ambiente. A poluição visual é aquela que prejudica, ó, visão. Às vezes tem tanto letreiro luminoso, tanta placa colorida, que a gente fica até meio perdido na rua. A gente nem consegue se localizar direito. Chama poluição visual, né? Então, a gente tem que ter atenção a esse tipo de coisa. Uma enorme quantidade de lixo também, gente, é produzida pelas pessoas em suas residências, na indústria e no comércio. E esse lixo, gente, ele muitas vezes podem entrar naquela história da reciclagem, que é você poder reutilizar esse lixo, refazer, para que ele não vá direto para a natureza. Então, aí a gente lembra lá, né, da nossa coleta seletiva, né, que é você separar na hora o lixo de jogar fora, né, e para poder reutilizar esse lixo e não ficar acumulando muita quantidade de lixo no meio ambiente, porque senão isso vai prejudicar com certeza, ok? Então vamos lá, vou para a nossa tela agora, beijos, 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 e agora nós vamos conversar mais sobre este assunto. Vitor Luan, pode falar. Você, Vitor. Ô, professora, na gente jogar lixo no chão, esses tempos, a gente pode poluir até o nosso planeta e aí vai dar ruim pra gente e para as pessoas. Eu já vi um vídeo que eles catam lixo no chão e tem uma lixeira do lado, eles jogam lixo do lado da lixeira. Isso, é um trabalho, Vitor, que a gente estudou que é voluntário, lembra? As pessoas, para ajudar o planeta, fazem esse tipo de trabalho. Legal, né, Vitor? Muito legal. Bernardo, fala, Bernardo. Oi?
Tem muita coisa sobre isso mesmo. Esses dias atrás, deu até um negócio na Cristiano Machado e mudou tudo, inundou. Isso mesmo. A Cristiano Machado, uma avenida, né? Ela ficou inundada, por quê? Porque acumulou tanto lixo no bueiro, que é onde a água escorre, que quando choveu, a água não conseguiu passar e encheu de água a avenida, não foi? Poluição. Eu até teve sorte com a minha mãe, porque a gente já tinha chegado em casa. Que bom, graças a Deus. É porque a gente sempre, quando que a gente vai chegar e ir para a casa das outras pessoas, a gente sempre pega aquela avenida. Passa pela Cristiano Machado, né? Isso mesmo. Realmente aconteceu. Obrigado, Bernardo. Ana Luísa Maurício, diga. Oi, professora. Pois não. Eu tava falando que é muito feio, pessoal, poluir o mundo. É muito feio fazer isso. Jogar lixo no chão, jogar lixo na água em lugar errado, né? Nada a ver esse tipo de coisa, né, Ana? Tá por fora. Arthur Henrique, diga. Ô, professora, a avenida que você falou aí, a Estação São Gabriel também alagou. Sim, tem razão. Sempre está alagando a Estação São Gabriel, infelizmente, por causa disso. Muita poluição, a água da chuva não consegue escorrer, né? O ralo fica entupido lá, o bueiro, e aí enche de água a Estação São Gabriel. Bem lembrado, Arthur. Elias, quer falar? Diga. Quantas horas que vai começar outra aula? A próxima aula de inglês começa às 3h40 ainda. Tá longe, calma. 4h40, né? 4h40, desculpa. Tô lelé, Elias, tô lelé. Deixa eu ver aqui. Heitor Rodrigues, diga, meu amor. Aqui, professora, falando nas plantas lá que você também disse, na mata, aqui no meu condomínio tem bastante mata, lá fora tem plantinha, tem árvore. Como eu disse, você lembra lá em outra aula que eu disse que meu amigo, na verdade foi para a professora Adriane, eu acho, ou a outra. E tem um amigo meu que ele plantou um manjericão lá e ele já tá até que crescido. Ó, que legal. Quando o ambiente está limpinho e preservado, dá até para plantar, né, Henrique? Né, Heitor? Meu amigo, ele plantou uma laranjeira que já tá grande, lá já tá crescendo laranja, uma mangueira que também tá crescendo manga e o manjericão ainda tá crescendo lá. Tá pequenininho. Eu ouvi o Luca aqui, porque senão eu tô com medo de não dar tempo, gente. Se cair a live, a nossa aula de hoje não tem para casa, viu? Diga, Luca. Ai, professora, tá gravando, véi? Tá gravando, com certeza. Agora minha gravação é automática. Assim eu não esqueço mais de gravar. Ok? Ô, professora. Oi. Um minuto. Sabe quando tem pessoa que tira lixo? E também joga lixo no meio da rua. O meu avô tira o lixo quando tem lixeira e coloca no passeio ou então no canto da rua. Se cair a live, ó, beijo grande, tá bom? Tchau, professora. Beijo. Obrigada pela aula de hoje, gente. Boa tarde, professor. Obrigada, até amanhã.